um bom desafio para nível baixo? O que não é um bom desafio para nível baixo, né? Porque, como a gente falou, é muito fácil você montar um desafio. Mas aqui eu acho que o ponto que eu quis trazer é que a primeira coisa que você tem que entender sobre montar desafio para um grupo de nível baixo é que a fraqueza dos personagens não tá só na parte mecânica do sentido de ponto de vida, ou que eles têm mais dificuldade em acertar ataque. Não, também tá na baixa versatilidade deles. Né? Eles têm menos recursos. Mesmo as classes que são focadas em versatilidade, né? Que são muito versáteis, como o mago, especialmente, ou o clérigo, no nível baixo eles têm menos acesso a magias, eles têm uma lista mais restrita, eles têm magias que não são tão poderosas, então elas são úteis, mas elas não são tão úteis quanto as versões mais poderosas delas seriam. Enfim. E isso faz com que, em muitos casos, os aspectos situacionais dos desafios possam acabar sendo difíceis demais. Então, assim, vou dar um exemplo. Voo. Voo é uma magia de terceiro nível do D&D. Então, se você fizer uma situação, um desafio no nível 5, né, o grupo está no nível 5, que envolve altura, subir, descer, cair de uma montanha, alguma coisa do tipo, e o personagem tem voo, esse desafio é virtualmente irrelevante. Ele drena um recurso ali que é útil, mas tal. Agora, se você faz esse desafio para um personagem de quarto nível, que não tem essa magia, e aí? Então, a situação muda. Esse cara tem magia só até o segundo nível, ele tem que levitar. Levitar não é suficiente para acontecer isso. Ele tá dentro do buraco de 12 metros de altura. Ele tem corda, ele vai ter que fazer climb. Ah, mas aí se ele cair no teste de Atlético, ele vai tomar dano. Cara, você percebe que é um desafio que é bobo para um personagem nível 5 no nível 4. Isso ainda é difícil. Então, essas circunstâncias podem fazer com que seja muito mais difícil do que vai ser com um nível, 2 níveis acima. Quando você já começa a entrar na faixa de níveis de nível mediano. Então, a sugestão que eu faço nesse caso é de você compor níveis, compor desafios de nível mais baixo e você trabalhar especialmente com inimigos de nível mais baixo. Vou explicar. Você poderia, se você for usar as regras do D&D para montar um encontro, se eu tiver um grupo com 4 personagens de nível 3, um urso coruja é considerado um nível de desafio médio, certo? Um mago de nível 3 e constituição 14 vai ter, na média, 6, 8, mais 4, 12, mais 7, 19. 19 pontos de vida. Um urso coruja tem 2 ataques por turno. Se ele acerta os 2, e a chance dele acertar um mago com 2 ataques é grande, ele vai dar em média 24 de dano. Então, se o urso coruja pegar o mago num turno, ele derruba o mago. Ele provavelmente faz a mesma coisa com o ladino, ele provavelmente faz a mesma coisa com o bardo, ele provavelmente faz a mesma coisa até com o monstro, certo? Até com o delegado, se for abusivo. Até com o delegado, se o delegado for abusivo. A chance disso acontecer, se você fizer uma aventura, um combate, um encontro, com 6 goblins, uma emboscada de 6 goblins é menor. E, pela lógica do D&D, o nível de desafio dos dois é o mesmo. Entende? É basicamente o mesmo nível de desafio, no sentido de dificuldade. Um dá 700 XP, outro dá 600 XP, os dois são considerados nível médio. Então, por que isso é legal? Porque não é que ele não seja desafiador, não é que não possa acontecer. Você vai deixar o combate mais longo. Mas você reduz as chances de você ter algo que foge do seu controle. Um ataque crítico que mata um personagem de uma vez, ou algo nessa linha. Então eu acho que esse é um aspecto que você pode levar em conta que facilita. Eu não recomendo fazer isso mais à frente. Você não vai querer fazer um desafio, uma luta de nível alto, com uma caralhada de boneco pra tudo que é lado. Isso vai só prolongar a luta. Vai só tornar ela extremamente longa e complexa. Cansativa. É a mesma coisa com armadilha. A gente falou sobre armadilhas, tem um episódio inteiro sobre armadilhas, se você quiser anotar aí, 42 e 39. Sobre como armadilhas são desafios melhores para níveis mais baixos. Porque eles são rápidos, resolvem velozmente, causam o impacto que eles causam, e eles sempre causam mais impacto em alguém de nível baixo do que em nível alto. Uma armadilha bem feita pode drenar 80% da vida de um personagem de nível baixo. Só ali você já tá tendo que fazer o cara curar, usar uma magia, não sei o quê, e você tem controle sobre isso. Você sabe quanto essa armadilha vai dar de dano, qual é o dano máximo que ela tem. Tudo isso não depende, não é uma coisa que pode evoluir, piorar ou facilitar de acordo com a condução de uma aventura, com a condução de uma luta, entende? Então esse aspecto também é interessante. Então assim, a minha sugestão, o que é um bom desafio? Leve em conta os riscos das circunstâncias, eles são mais elevados nesse caso. Priorize situações que você consiga manter o controle, especialmente sobre o tipo de dano que você está causando, para você não causar um TPK aleatório. Você não quer causar um TPK aleatório. Se as pessoas forçarem um TPK pela própria estupidez, ok. Mas você não quer simplesmente matar os personagens só porque você calculou errado o nível de desafio do encontro que você quis criar. E lembre-se de armadilhas, elas são úteis e divertidas. Eu acho que no início também, grande parte dos desafios enfrentados são desafios pessoais, assim, né? São relativamente, envolvem questões pessoais dos personagens. Porque, como eu falei, eles ainda estão muito ligados ao background deles. Então, às vezes é alguma coisa na vila deles que está sendo atacada, às vezes é alguma coisa na escola, ou nas proximidades de um lugar onde eles têm algum tipo de raiz, algum tipo de conexão. À medida que isso vai aumentando, como a gente estava falando mais cedo também,
eles começam a lidar com problemas de níveis de escalas maiores. Então essas escalas maiores deixam de ser tão pessoal, passa a ser um desafio mais, sei lá, preciso salvar aquela cidade. Local, né? Tipo, mora alguém que você conhece lá? Tipo, não, mas é o certo de se fazer. Então, é bom usar logo no início esse tipo de conexão, que aí você pode aproveitar o background dos personagens, e aí quem sabe até no prolongamento desse desafio, o Nemesis seja criado e esse Nemesis tem uma ligação mais concreta com o background do personagem, e pode desenvolver aí sim um desafio médio ou alto com algum tipo de conexão com o personagem, fazendo com que ele tenha um sentido maior para eles ao fazer esse enfrentamento. Eu já acredito que um bom desafio para nível baixo também é qualquer desafio, porque qualquer desafio pode trazer algum tipo de consequência, desde que bem elaborado. E o mais legal é quando a gente usa essas questões do cotidiano como pequenos degraus a serem subidos. O Otávio tá colocando aqui, ó, sobre a ideia dele, sobre fugir e tal, com problemas com a guarda. Então dá pra explorar demais. Ele fala, mas eu não queria uma cidade muito grande, porque senão ia ser fácil prender o grupo. Mas uma cidade grande precisa de mais guarda, precisa de mais organização. E às vezes você tem uma cidade grande o suficiente para eles viverem a vida inteira lá sendo procurados e não serem achados. Então, assim, depende muito do que você vai colocar. Então, você tem que entrar no lugar, sair de um lugar, passar por um lugar, às vezes, escalar alguma coisa, entrar numa caverna, descer num buraco, enfrentar guaxinins, vai ser o suficiente pro mago falar assim, caraca, cara, eu não posso simplesmente sair numa batalha entrando na frente pra jogar mísseis mágicos, porque os guaxinins vão me matar. O ladino não pode simplesmente ficar assim, não, eu vou ficar só lá de fora, porque ele não vai participar da ação. Então ele vai ver que existem coisas que, se ele tomar de decisão, vão prejudicá-lo. E esse tipo de aprendizado, esse tipo de situação já é desafio. Uma galera que tá simplesmente levando uma carruagem de comerciante de uma cidade para outra e tem que fazer testes de percepção e tem que ficar vigiando e preocupado com o lobo de noite, tendo que isso aí já é desafio, cara, pra galera de nível baixo. Uma galera de nível alto não tá nem aí. Quem já assiste aquele anime Overlord, por exemplo, os caras não tá nem aí, cara. Ele é o nível máximo que se pode ter. Então não existe desafio mais pra ele. Ele não se preocupa com armadilha, ele não se preocupa com criatura, ele não se preocupa com nada. Simplesmente porque nada vai conseguir atingir, nada vai conseguir fazer mal pra ele. Então, meio que perde a graça, inclusive, né, de agir.